Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quem tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho do Senhor Jesus, a qual Mateus relatou, capítulo de número 5, a partir do verso 13 a seguir. Depois o DJ quiser dar um retorno para mim aqui, eu fico grato, viu, irmão? Mateus, capítulo de número 5, verso 13 a seguir. Uma paz do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando na rede social, na transmissão, os irmãos lá, Minas, os irmãos aqui vizinhos. Todos encontraram, amém? Verso 13. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém? Oremos. Quantos faz um pedido de oração? Ó grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos fazer, Pai, menção de Tua palavra, usufruir dela, e para com isso pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, porque sem Ele não podemos fazer nada, não podemos falar nada. Preciso, ó Pai, da inspiração do Teu Espírito, para que possamos, ó Pai, ter a liberdade de poder expressar a Tua palavra, para que ela possa ser bem clara, que chegue aos ouvidos, Senhor, para que possa também chegar aos corações, e Teu Espírito Santo que venha falar por nós. Meu Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor nos colocamos, toma todos que aqui chegaram, os que estão a caminho, os que não puderam estar aqui nesta noite, e em nome do Senhor te peço que o Senhor possa, através da Tua graça, alcançar a cada um, e fazer conforme a Tua vontade, que assim seja, em nome do Senhor, para a Tua glória, amém, e amém, Senhor. Glória a Jesus. Esta palavra foi a leitura oficial de domingo agora, né? Enquanto o irmão leu essa leitura, ela deu um choque. E eu comecei a meditar nela e marcar alguns versos ao decorrer do culto. E podemos ler ela, mas quando o Senhor quer falar através da palavra, Ele nos dá uma revelação dela diferenciada. Alguns têm de uma forma e Deus dá para nós de outra, né? Então essa palavra, ela veio naquele dia de domingo, assim como se fosse uma janela se abrindo. E graças a Deus aqui estamos para poder expressar a palavra através da graça do Senhor e o auxílio do Santo Espírito de Deus, que sem Ele, irmão, não falamos nada, não conseguimos nada, porque a inspiração, ela vem através do Espírito do Senhor, amém? Glória a Jesus. Nós lemos a respeito do sermão do Senhor Jesus na montanha, e esse capítulo 5, ele expressa sobre Jesus no seu ensinamento, sobre o sermão da montanha.
E ali, eu meditando esta palavra, eu como se eu estivesse com os olhos da fé, assentado ali, ouvindo Jesus explicar. Porque hoje nós temos que ler, meditar, e a inspiração é o Senhor que nos dá. Bem-aventurado foi aqueles que presenciaram, o ensinamento do Senhor Jesus naquele dia, vendo e ouvindo Ele pessoalmente, dando este sermão da montanha. Começou nas bem-aventuranças, mas a parte que mais nos chama a atenção é essa do verso 13. Não feche a sua Bíblia. Vamos acompanhar discorrendo os versículos. Amém? O verso 13, o contexto diz: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Veja bem, vós sois o sal da terra. Nós sabemos o poderio do sal, né, irmãos? Sabemos as qualidades e as qualificações que um sal tem. Se eu perguntar para os irmãos o que serve o sal, alguns vão dizer para salgar, outros vão responder para dar gosto. O sal também é usado em áreas da medicina. O sal também ele foi usado na época quando nascia uma criança. Hoje corta o umbigo, o cordão e tudo, mas antes dava o banho na criança com sal para poder evitar algum tipo de infecção sobre aquele momento que eles estavam cortando o cordão. E ele era usado em várias formas. Mas quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, veja bem, aí vem e, vírgula. Preste bem atenção, meia coisa é dizer e, vírgula. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Os irmãos já viram se o sal vai perder o poder dele, irmãos? Alguém já ouviu dizer que sal perde o sabor, que perde a essência, o poderio dele? De forma alguma, irmãos? Mas nós vamos entender por que o Senhor Jesus, Ele quis dizer se o sal for insípido. Quem Ele disse? Para quem Ele falou, vós sois o sal? Ele diz num modo configurativo. Ele diz num modo como se estiver dizendo, um exemplo. Vós sois. Ele não quis dizer que vai ser. Ele não quis dizer, estou preparando para ser. Ele não quis dizer, ainda vós serão. Ele não quis dizer ainda, futuramente. Se os irmãos observar, o Senhor Jesus já diz, determinando. Vós sois o sal da terra. E o poderio do sal, irmão? Sabe qual que é o poderio, o primeiro poder do sal? Os irmãos podem me dizer? O primeiro poder do sal é para dar sabor. Como assim dar sabor? Dar gosto. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Como? Vós sois o sal da terra. Eu quero dizer, vós tem que fazer a diferença. Vocês têm que dar gosto. Vocês têm que ser influenciadores. Como influenciadores? Vocês têm que dar prazer. Não é bom, irmão, nós estarmos perto de alguém que temos o prazer de estar sempre perto, sempre ter gosto de ouvir, sempre ter um gosto de ouvir as experiências, o ensinamento.
o prazer de você ouvir que você não cansa, você almeja sempre estar ouvindo. Já observou nós estarmos em um culto, quando alguém vem expressar uma palavra ou pregar uma palavra, sabe qual é a sensação que quando termina o culto você vai embora? Sabe qual vai ser a sensação? A tua ação, a sua ação vai ser aquela: foi tão bom ouvir aquele irmão, foi tão bom ouvir aquela irmã, que palavra abençoada, que pena que foi tão rápido, que pena que o culto terminou tão cedo, rápido, não deu nem para perceber as horas se passarem. Foi muito bom ver o ensinamento dele, deu prazer de ouvir. É a ação, irmão, ou a reação, quando estamos presentes ou junto de alguém que dá o sabor, que dá o gosto, que faz a diferença, que mostra algo diferenciado. É bom nós ouvirmos alguém dizer: este aí é um homem de Deus, esta aí é uma mulher de Deus. Dá gosto de ficar perto, dá uma alegria, transmite paz, transmite alegria para nós. Por isso que Jesus, ele olhando para os discípulos, ele determinou dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois. Ele não quis dizer que eles iriam ser. Vós sois o sal da terra. É como se ele dissesse: vocês não têm o prazer de estar perto de mim? Vocês não têm o prazer de ouvir os meus ensinamentos? Vocês não observam as multidões que me seguem, as multidões que têm vontade de ouvir, têm sede de ouvir? Você não vê as multidões onde nós chegamos, multidões se reúnem, porque vê sinais, porque vê maravilha, porque vê Deus sendo manifesto, porque vê meu Pai fazer as maravilhas, porque aquilo que eu faço, quem faz é meu Pai que estás nos céus. É a mesma coisa do Senhor Jesus dizer: se vós sois o sal da terra, vós tem que dar gosto, vós tem que fazer a diferença, vós tem que mostrar, revelar a minha pessoa na vossa vida. Porque é tão bom alguém dizer: eu vejo Deus no irmão, eu vejo Deus naquela irmã. Aquele crente ou aquela crente é diferenciada, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. É uma pessoa que não tem como eu querer julgar, porque faz a diferença. Por isso que Jesus, ele falou esta palavra, irmão: nós temos que mostrar o nosso valor. Por isso que o Senhor Jesus usou o sal, porque Ele sabe os valores que o sal tem. Dá gosto. O sal ele tem um valor tão imenso, que ele tem que ser usado de uma forma regular. Se usar demais fica salgado, se colocar menos ele não vai dar gosto. Sabe qual é a diferença do crente? Vamos ver como tem que ser a diferença do crente pelos valores do sal. Quais são os valores do sal? Sabe aquele crente, ou aquela mulher, aquele homem, aquela moça, aquele rapaz, aquele casal, aquela família? Você já observou um negócio? Que quando se faz uma comida, mesmo que ela passe um pouquinho do sal,
o que que ela vai causar na gente? Pode responder, o que que vai causar em nós? Sede. Veja bem o valor do sal, irmão. O valor do sal, que nós somos o sal da terra, nós temos que provocar sede. Viu? Nós temos que provocar sede. Qual é a sede? Porque quando o sal, às vezes nós comemos, mesmo que está temperado, às vezes como nós comemos, daquela forma que nós saciamos, vem aquela provocação do valor do sal, é a sede. Então, primeiros valores que nós temos que ter também, é provocar sede nas pessoas. Como assim sede, irmão? Porque a pessoa vai voltar, vai beber água para saciar a sede, porque a sede dele foi promovida pelo sal, e nós somos o sal da terra. Será que nós estamos provocando sede no nosso próximo? Eu vou porque eu tenho sede, eu gosto de ouvir aquela irmã louvar a Deus. Eu vou naquela congregação, veja bem, eu tenho sede, porque eu gosto de ouvir aquele irmão ensinar, eu gosto de ouvir aquele irmão pregar, eu te der, você vai ter mais desejo de beber dela. É assim que nós temos que fazer a diferença, é ser sal da terra. Jesus diz ao discípulo: vós sois o sal da terra. O primeiro valor é você provocar sede em alguém, sede de Deus, e você é a fonte. Sede de Deus, você faz a diferença. Temos que promover sede, irmãos. Agora tem gente que às vezes não é nem o sal, não provoca sede. Não provoca sede, porque o crente
que é o sal da terra, ele tem que dar sabor. Além dele dar sabor, ele tem que dar o gosto. E além dele dar o gosto, ele tem que provocar a sede. Porque aquele que não tem sede, tem pessoas que não têm prazer nem de estar perto. Tem pessoas que não têm paciência nem de ouvir. Mas sede, irmão, não é só aqueles que ensina, que prega, que está perto, mas tem aqueles que precisam de provocar sede, sede de Deus, sede de estar na presença do Senhor. Porque às vezes o sal, os irmãos estão me entendendo? Vamos discorrer uma palavra. Os cristãos são o sal da terra. Dois valores do sal são o sabor e o poder de preservar. Será que nós estamos dando sabor, irmão? Está bem estridente assim, os irmãos podem regular a equalização aí? Será que nós estamos dando esse sabor? Já parou, irmão, para nos examinar? Será que nós estamos dando este valor? Às vezes nós temos o prazer de estar sempre querendo. Jesus no capítulo 5, 7 de Mateus, abre aí para nós aí. Mateus 7, estou aqui perto. Verso 1 ao verso 4, verso 5. Verso 1 ao verso 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparar tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Mas, eu só. Até o verso 5. 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Viu aí, irmão? Deus abençoe, irmão. Viu? O sabor do sal, irmão, é preservar. Primeiro, o sabor e o poder de preservar. Preservar do quê, irmão? Você sabia que o sal, ele é antisséptico, parece que fala a palavra. O sal, ele tem um poder, ele é antisséptico. Como assim antisséptico? Porque ele é podre, ele evita putrificação, que fala, né? Ele é antisséptico, ele evita bactérias, ele evita fungos, ele evita vermes, ele é conservador, por isso que ele é antisséptico. Hoje nós temos energia, mas antes, tudo que é tipo de alimento, que era de carne, o sal era usado. Pendura uma carne, ou deixa uma carne sem sal e uma com sal. É questão de um dia e meio, 2 dias, você pode olhar na carne que está sem sal, ela já está cheia daqueles vermezinhos. E daqui a poucos minutos, já vai entrar na área de querer apodrecer, né? Putrefação. E a outra que está com sal, ela está conservada.
os vermes, bactérias não têm ação contra o sal. Só para vocês verem o poder do sal. O sal tem um poder antisséptico. E o crente, irmão, ele tem que ser assim. Ele tem que se conservar da corrupção, do pecado, da mentira. Ele tem que estar conservado de sal. Por isso que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vem cá, discípulos, quero dizer uma coisa para vocês: vós sois o sal da terra. E vocês sabem quais os valores do sal? Primeiro, dá gosto. Será que nós estamos dando gosto para alguém, irmão? Como é que nós estamos? Será que os nossos valores, que é a nossa identidade cristã, porque o sal e a luz na vida do crente é uma identidade. É a mesma coisa de Jesus dizer: olha, eu vou mostrar o caráter de vocês da forma que tem que ser. Eu quero mostrar para vocês a verdadeira identidade de vocês, como deve ser nesse mundo. E eu quero mostrar para vocês a atitudes, a personalidade, a forma que vocês têm que agir nesse mundo. Não vai ser fácil, porque vocês vão ser o quê? Perseguido, caluniado. Vocês vão ser julgados, querer ser mais santo, querer ser mais isso, porque vocês vão ter que ser a diferença. Mas eu quero mostrar para vocês uma essência que vocês têm que ser. Qual? Jesus já veio com a palavra afirmativa: vós sois o sal da terra. Sabe que o discípulo fez assim: sal da terra? Por que o Senhor Jesus está nos comparando como sal da terra? É porque às vezes, irmãos, nós usamos o sal como se tempero ou para alguma coisa, mas nós não observamos o valor do sal. Quais são os valores que o sal tem? A riqueza do que ele é usado, do que ele serve. Porque às vezes nós só olhamos a propriedade do sal para dar gosto, para dar um tempero, mas não sabemos quais as outras propriedades e riquezas que o sal tem. E Jesus já usou esse termo: vós sois o sal da terra. Tem que dar o gosto. E além de tudo, sal também é usado em áreas medicinais. Vai dar gosto, vocês têm que dar gosto. Como mestre? Você vai dizer: como mestre nós vamos dar gosto? Sedes exemplo dos fiéis. Nós estamos sendo exemplo dos fiéis, irmãos. Será que nós estamos sendo exemplo daqueles que estão à nossa volta? Será que nós estamos sendo exemplo às nossas famílias, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, nossos colegas de trabalho? Será que nós estamos sendo exemplo, dando gosto? Olha a riqueza do sal. Jesus determinou: vós sois o sal da terra. Como que nós estamos tendo esses valores na obra de Deus? Como que nós estamos tendo esses valores diante da direção, diante do irmão, diante da obra? Será que nós estamos tendo esses valores, irmãos? Será que nós estamos usando de engano a nós mesmos? Às vezes nós estamos querendo enganar o nosso irmão, querendo enganar a nossa irmã. Será que nós estamos mentindo para o nosso irmão, mentindo para a nossa irmã, usando de mentira com o pastor, usando de mentira com a liderança? Nós estamos usando de engano, estamos assim, como se não estivéssemos preocupados com nada
que está acontecendo ao nosso redor ou as nossas atitudes, se o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra? É dar sabor, ele diz, tem que dar sabor. Abre a sua Bíblia, por favor. Marcos 4, verso 49. Outro em Lucas 14, verso 34 e 35. Marcos 4, versículo 49. Marcos 9, me perdoe. Marcos 9, verso 49. O outro em Lucas 14, 34 e 35. Será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado como sal. Viu, irmãos? O sacrifício antes era usado sal. Nada se pegava com mancha, com mácula, com doença. As coisas para Deus, o sacrifício, todos tinham que estar puro. E o sal era para quê? Usado para poder ali lavar. Tipo aquela salmoura, lavar, porque antes os pais tinham uma tal de uma educação, né? E eles ameaçavam, eu vou te dar uma peia. E além de eu te dar uma peia, eu vou te dar um banho de salmoura, que é água com sal. Por quê, irmão? Porque o sal, ele é antisséptico, né? E aquela salmoura, dependendo se o filho apanhava de cipó, de alguma coisa, ficava aquelas manchinhas, aqueles machucados. Mas aquela salmoura ali ardia, mas também, se surgisse alguma coisa, tumores ou algo ali, já se resolvia. Você vê o valor e a riqueza que tem o sal. E assim as coisas oferecidas para Deus, dava aquele banho, preparava aquela novilha, aquele cordeiro sem mancha, sem doença, puro, para ser apresentado diante de Deus. E hoje, por nós ser o sal da terra, não precisa nós banhar como era antes. Hoje, nós temos que nos apresentar a Deus em santidade. Porque quando se fala em santidade, hoje vira crítica. Quando se fala hoje em santidade, se torna radicalismo. Quando se fala hoje em santidade, é coisa do passado. Quando se fala hoje de santidade, não precisa mais disso tudo não. Quando se fala de santidade, hoje muitos dizem, para ir para o céu não precisa disso, não precisa de tanta coisa, não precisa de tanta cobrança. Mas o próprio Jesus, o Senhor Deus diz, vós sede santo, assim como eu sou santo. Lá no escritor de Hebreus diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E lá na palavra do Senhor em Apocalipse diz que nós entraremos pela cidade, é pela janela? É por onde? Pelas portas. Mas antes fala o que, irmão? Antes lavava os cordeiros para apresentar a Deus o sacrifício. Mas lá em Apocalipse 22, acho que é o verso 14, diz o que? Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados são aqueles que lavam as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Veja bem como é que as coisas de Deus, e tem muitos
que às vezes acha radicalismo, que não precisa disso, que o Senhor só quer o coração, isso aí é cobrança de homem. Irmão, o escritor de Hebreus diz que Deus é o de ontem, o de hoje e sempre continuará sendo o mesmo Deus, e ele diz que a palavra dele se renova a todo instante. Passa os céus e passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque sempre ele cobra que nesta palavra medita nela dia e noite. Deus não muda. Nós temos que ter essa riquezas do sal na nossa vida, porque nós somos sal. Temos que dar sabor. E sabe qual é a outra riqueza? Ser conservadores. Quem é conservadores não tem saudade do passado. Quem é conservador, porque humildade, irmãos, não se acha nas vestimentas, não. Não é naquilo que a gente calça, não. A humildade se revela também não é no nosso caráter, não. A palavra de Deus que pelas árvores conhecereis os frutos, não é assim? Então a humildade se conhece através das nossas atitudes. Não adianta dizer que nós é humilde, se pisar no calo do pé, já está pronto para brigar. Não adianta nós dizer que somos humildes, que às vezes a gente não para ouvir, não aceita opinião, não aceita conselho. É aqueles que querem viver na razão, irmão, porque crente não tem razão. Porque quem vive na razão é o quê? Nécio. É o homem insensato. Por isso que o Senhor Jesus deixou aquela parábola de dois homens, o insensato e o outro qual que é? O sábio, né? O que o insensato fez, irmão? Chegaram, observaram, o insensato chegou sobre a praia, a areia, e ali ele fez a sua casa. E o sábio, não, ele observou, fez a sua casa sobre a rocha. Aí veio os ventos, veio as ondas, e aonde o insensato fez a casa, veio as ondas e derrubou toda a sua casa. Mas aquele que estava sobre a rocha ficou ali afirmado. Quantas pessoas, irmãos? Por isso que o Senhor Jesus diz: temos que ser o sal, dar gosto, ser antisséptico. O que é um crente antisséptico? É um crente conservador. Se o sal não for antisséptico, irmão, vem o verme, vem a bactéria, vem o bicho e come. Vem a bactéria, o bicho destrói. O crente, por ser sal, ele tem que ser antisséptico. Não vem deixar o pecado, irmão. O pecado achar guarida. Ele não se corrompe. Ele não dá liberdade. Porque ele é um conservador, ela é uma conservadora. É aquele que abre o olho. Por quê? Porque aquele crente que é sal da terra, ou o Espírito Santo tem liberdade na casa, ou o Espírito Santo ele haja guarida, ou o Espírito Santo ele dá direção, ou o Espírito Santo ele conduz, ou o Espírito Santo age, ou o Espírito Santo tem liberdade para poder agir na casa que é sal.
Porque aquele que não é conservador, ele dá lugar à contenda, ele dá lugar à discórdia, ele dá lugar à fofoca, ele dá lugar às coisas que não provém. Aonde vem o bicho e começa a destruir, vem a bactéria e começa a destruir, que se chama-se pecado. Porque não está sendo um sal conservador. Porque esses valores do sal, irmão, infelizmente na vida de muitos, não está tendo mais valor. Está dessa forma. Abre aí Provérbios capítulo 6, verso 22 a seguir. Por favor, leia. Bom é o sal, mas se o sal for inispido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lançarão-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras versões fala que nem para esterco presta. Viu? Nem para esterco presta. O Senhor quis dizer isso aí, não é o sal. O Senhor se referia a nós. Ué. Irmão, o sal vai perder o gosto dele? Hoje o que é, irmão? É a palavra. O que é de crentes que não estão tendo esses valores de dar gosto, de dar sabor, de provocar sede? Sabe aquela sede de sempre ter as pessoas perto dele ou dela, e às vezes não está dando esta sede, porque aquele que não se ajunta espalha. Quem não é por nós é contra nós. Então nós, por ser sal da terra, não podemos perder esses valores. Provérbios capítulo 6, 22. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Perdão, irmão. É capítulo 6, verso 16 ao verso 19. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Quais são as 5 coisas que aborrece a Deus? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apresentam a correr para o mal. Veja bem, 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. E mãos que derramam sangue de inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos. E essa aqui que o Senhor abomina. E pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E essa aqui que Deus abomina. E o que semeia contenda entre irmãos. Será que o sal, irmão, está tendo gosto nessas áreas? Será como é que está eu e você, nós como sal da terra? Porque o Senhor Jesus declarou, Ele não diz assim, irmão, tá, você vai ser sal da terra, tá? Não, Ele declarou, vós sois o sal da terra. Essa terra.
Eu nem entrei na luz ainda. Temos que dar gosto. Temos que provocar sede. Sede no pecador também, irmão. Pecador lá fora tem que ter sede, porque você tem que provocar sede. Alguém, seu colega, sua amiga, ou que seja, lá fora, ou alguém de outra igreja, ou alguém daqui de dentro, que seja, temos que provocar sede nas pessoas. Que as pessoas venham sentir sede. Eu fui lá na igreja da base, e lá eu ouvi uma irmã cantar, eu ouvi um irmão pregar, eu ouvi não sei o quê, e eu estou com vontade de voltar lá de novo. Eu gosto daquele lugar, porque eu tenho prazer de estar ali. Parece que eu sinto liberdade, eu sinto livre, eu sinto uma paz em espírito, eu sinto uma calmaria na minha vida, quando eu vejo alguém ali cantar, ou irmão João, irmã Pedro, irmã Maria, quando eu vejo aquela moça, aquele rapaz ali pregar ou ensinar, eu tenho vontade de voltar ali, de ouvir ele de novo. Sabe por quê? Você provocou sede na pessoa. Lá no seu trabalho, alguém tem prazer de estar só perto de você. Porque hoje, irmão, tem crente que vem de provocar sede. Lá no trabalho, em vez de ser sal, ele está sendo aquele sal insípido. Aquele sal que não tem gosto, que nada presta, a não ser jogado e ser pisado pelos homens. Porque além dos, tem um sal e tem outro nome, que ele é mais forte ainda. Porque o sal ele tem que passar por aquela refinaria. Tem uma parte que ele é mais salgado ainda quando tira do mar. Me fugiu o nome. Oi? Ele é quase imitando o salito, é outro nome. E o sal passa pela refinação. E tem uma parte do sal, irmãos, não é porque ele perde o poderio dele, o valor dele, não. Porque tem uma parte do sal que quando passa para aquela refinaria, tem uma parte que é jogada. Os judeus gostam de jogar nas estradas, às vezes para poder derreter as neves, joga nas estradas para poder ser pisado. O Senhor quis se referir a isso. Mas na situação espiritual hoje, aquele sal que não dá gosto, que não tem valor de nada, ele é jogado para ser pisado pelos homens. O que o Senhor quis dizer? Para ser humilhado, sem valor, nada presta. Esse aí, ó, não tem nada de crente. Esse aí ou esta aí, ó, não tem testemunho. Esse aí, ó, esta aí, ó, é mentiroso. Fica lá enganando o pastor, mentindo que vai fazer isso e não faz. Esse aí, ó, fica só debaixo dos escondidos, achando, escondendo o povo. Mas Deus está vendo tudo. Porque nada serve, irmão, a não ser jogado e ser pisado pelos homens. Já imaginou alguém apontar o dedão no seu nariz, no meu nariz, ou no nosso nariz e dizer: você não tem nada de crente, você é mentiroso ou mentirosa, você está usando de engano na igreja, você está lá na igreja, mas está aqui bebendo, você está lá na igreja, mas está aqui adulterando, você está lá na igreja, mas está aqui mentindo, você está lá na igreja, mas está aqui escarnecendo, você está só lá dentro se enganando a si mesmo, mas você não tem nada de crente. É o sal que é jogado para ser pisado pelos homens. Isso aí é o sal que não tem valor, irmão. Que é de gente, irmão, que ignora a liderança. Liderança às vezes está preocupado com o irmão ou com a irmã e está lá ignorando, está mentindo, está se ocultando, está sendo falso. E Deus anotando os valores que já está perdendo. Porque tem muitos que pensam que é o sal, mas não está perdendo os valores. Isso aí quer dizer o sal insípido. Porque sal, irmão, de forma alguma ele perde o seu valor.
Mas Jesus quis dizer do sal insípido, se referindo a mim, a você, a nós. Porque nós perdemos os valores se nós não deixar o valor de ser sal da terra. Porque sal nunca perde o sabor dele. Sal nunca se torna insípido. Quem se torna insípido somos nós. Porque Jesus diz: vós sois o sal da terra. E é nós que nos tornamos insípidos. Pessoas amargas. Pessoas sem graça. Pessoa que perde o amor. Pessoas que não se perdoam. Pessoas que estão dentro da igreja aqui, mas o coração está lá no mundo. Usando de engano. Sabe aqueles que vêm na igreja ser juiz, irmão? É aquele sal que não tem mais sabor. É aqueles que vêm na igreja para ser juiz. Está na Bíblia, não é eu falo. É os crentes homicida. Quer ser juiz, sempre está condenando alguém. Condenando nas vestes. Condenando do jeito que fala, do jeito que é. Condenando como prega. Hoje o que mais vê é crente juiz dentro da igreja. Mas como diz, ele nunca, ou ela nunca, olha para si como é que está. Um certo pastor me diz: aquele que gosta de estar julgando o defeito do outro, olhando o defeito do outro, certo pastor me ensinou, ele nunca vai imaginar que além do pecado dele, que está mais do que aquele que ele julga, o defeito dele também está maior do que aquele que ele está vendo o defeito. Por isso que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma medida que julgais, assim também sereis medidos. Quem é tu para estar olhando o argueiro que está no olho do teu irmão? Hipócrita! Tire a trave que está no teu olho, para que assim você possa olhar a trave que está no olho do teu irmão. Que é, irmão, de pessoas que entram como juiz na igreja, falando mal do pastor, da administração do pastor, falando mal dos obreiros, desejando o obreiro cair, falando mal do círculo de oração, falando mal da igreja, falando mal de tudo. Quantas pessoas hoje entram como juiz, julgando, olhando o defeito, e esquece de olhar para si mesmo, porque a cada atitude que faz, os seus valores estão se acabando. Apocalipse 3,16, o que está escrito aí? A identidade do crente é essa: ser sal e a luz do mundo. Sal da terra e a luz do mundo. Apocalipse 3,16. Morno e não és frio e nem quente, vomitarei-te da minha boca. Os irmãos, de manhã quando acorda, vocês vão beber um copo de água morna. Às vezes é por jejum alguma coisa. Tem pessoas que são acostumadas, e aqueles que não são, eles, se não der retorno, porque às vezes não dá para ouvir, começa a gritar, a voz fica sumindo. Está mais na lateral. Aqueles que não são acostumados, vai dar o que? Ânsia de vômito, não é assim? Dá ânsia de vômito. Assim é o próprio Deus, irmão, e é o próprio Jesus falando em Apocalipse para João, que nós não devemos ser nem frio, nem morno, porque se nós formos mornos, ele nos vomitar, vai nos vomitar.
que quer dizer com isso, irmão? Porque o Senhor não tem gosto, Ele não tem prazer, Ele não sente graça. Porque o crente morno não tem como, irmão. Porque às vezes nós pensamos que estamos cheios e não estamos. Um certo dia um irmão veio me convidar para pregar, acho que tem umas 2 semanas. E eu fui bem claro para ele: eu posso estar aqui na frente sendo um pastor, irmão, mas eu falei: irmão, eu estou passando por um processo, o senhor vai me entender, porque a gente tem intimidade de conversar, o senhor vai me entender. Eu sei que é no momento que Deus mais usa, mas na minha consciência, no meu psicológico, eu estou sem condições. É a mesma coisa de você me pedir algo e eu não tiver nada para te oferecer. É o que eu estou sentindo. Deixa mais para frente. Porque tem momento que nós sentimos assim, irmão. O que é que eu tenho para oferecer? É coisa você falar: me dá água. Eu falar: meu cantil está seco. Como é que eu vou te oferecer água? Então é assim, irmão, a vida, que Deus sempre quer nós, na presença dEle, dando gosto. Por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vamos seguir? Vós sois o sal da terra. Aí ele vem: e se o sal for insípido, como se há de salgar? Insípido, o sal não perde o valor dele, não. Ele quer dizer insípido. Ele quer dizer: vocês são sal da terra, mas não seja insípido. Não perde o seu valor, não perde a sua riqueza. Cuidado. Tem reuniões que eu falo para os obreiros: cuidado, irmãos. Obreiros têm que tomar cuidado, para vocês não ser refugados. Que é tão triste um obreiro ser refugado, que pessoas não vão querer te ouvir, tem pessoas que não vão querer te dar atenção, tem pessoas que vai perder o prazer de poder te dar atenção, de te ouvir. Assim é todos, irmãos. Não podemos ser insípidos, não podemos perder o nosso valor diante de Deus e diante daqueles que nós temos que ser exemplo para os fiéis. Porque nós temos 2 olhos para observar, mas tem milhares e milhares de olhos nos observando. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Mas está falando mal de mim, está me criticando, está me judiando, está falando isso. Abre lá, irmão, nesse capítulo 5, leia aí no verso 12, verso 11 e o verso 12, é a palavra de consolo que o Senhor Jesus diz para nós, que quando nos perseguir, quando nos injuriar, quando mentir com o nosso nome, quando falar mal de você, apedrejar você, não se preocupe. Qual é a palavra que Jesus disse aí? Bem-aventurados sois vós, quando vos injurarem e perseguirem, e, mentindo, dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Executai e alegrai-vos, porque é grande a vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Será que nós somos melhores do que os profetas? Será que nós somos melhores do que Jesus? Será que nós somos melhores daqueles que deram a vida para que o Evangelho pudéssemos, que nós fôssemos alcançados por Ele? Quantas pessoas antes de nós, irmãos, no início do Evangelho, foram perseguidos, foram caluniados, e às vezes nós queremos parar, desistir, chutar a barraca, Nem Jesus desistiu.
Os que seguiam, os que ouviram, os que presenciaram os milagres foram os primeiros que falaram: crucificai-o, crucificai-o e solte Barrabás. Viu? Então não perdemos, somos o sal da terra e não podemos ser insípidos. Se nós formos insípidos, com o que arde salgar, irmão? Se salgar vai dar gosto. Seja um crente salgado. Como assim eu ser um crente salgado? Porque se você for ser um crente salgado, alguém vai ter mais sede. Você vai provocar sede em alguém, para estar mais perto de você, para ouvir Jesus através de você, para aproximar de Jesus através de você, para ser mais crente através de você. Então provoca sede daqueles que estão ao seu redor. Temos que provocar sede. Não vamos ser insípido, não. Porque o crente insípido corrompe, peca, cai, levanta, cai de novo. É aquele que não tem firmeza, é aquele que oscila, é aquele irmão que não tem prazer de estar na casa de Deus. É o crente que vem na igreja o dia que quer servir a Deus o dia que quer. É o crente sem compromisso. Não é ter compromisso com o cargo da igreja, não. É ter compromisso com Cristo e com a obra dele aqui na terra. É o crente sal. Porque o crente insípido, ele não tem compromisso. Ele anda como quer, age como quer, fala como quer, serve a Deus da maneira que quer. Mas o crente sal, ele não anda como quer, não fala como quer, não age como quer, não faz a obra de Deus como quer, mas ele faz a obra de Deus com alegria. E é um verdadeiro adorador a Deus, porque adora a Deus em espírito, em verdade, e faz a diferença. Esse é o crente sal. Então provoca, começa a salgar, irmão. Como? Dá gosto, provoca sede. Vai provocando sede nas pessoas. Mas não vamos ser insípidos. Não vamos servir a Deus relaxadamente. Mas o Senhor está cobrando demais. Não é eu que cobro. Não. Quem é que nos outorgou, irmãos? O que está escrito lá em Marcos 16:3? É isso mesmo? Quem foi que deu essa ordem? Foi o pastor? Foi o presidente? Foi o bispo? Foi o apóstolo? O que é que foi? Quem deu essa ordem foi o homem? Será que nós estamos cumprindo com essa ordem de Deus? Estamos cumprindo, irmão? Ide por todo mundo, é isso mesmo? Ide, ele ordenou. 16:15. Toda criatura. E que mais? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Irmão, tem que salgar. O crente salgado, ele evita a putrefação. Ele não se contamina. Ele não se apodrece. Que é de gente que está podre de pecado, irmão. Podre de injúria. Pensando que está bem, não está. Tem que ser antisséptico. Evitar a impureza. Evitar a corrupção. Evitar o mal. Seja crente sal. Dá gosto. Não perde os seus valores. É os valores que Deus me deu, te deu, nos deu, quando nos chamou.
Olha onde nós estávamos antes de nós estarmos aqui hoje. Olha o que nós éramos antes de nós estarmos aqui hoje. Olha o que nós fazíamos antes de nós estarmos aqui hoje. Olha como era o nosso caráter antes de nós estarmos aqui hoje. Olha como era a minha, a sua, a nossa atitude antes de nós estarmos aqui hoje. Jesus nos escolheu e falou: agora você vai ser sal da terra. Dá gosto, mas não seja insípido, não perde o valor. Tem que estar salgando, continua salgando. Mas também é uma coisa, tem que ser luz do mundo. Será que nós estamos sendo luz do mundo? Será que nós estamos brilhando? Ou nós estamos debaixo do velador? Está debaixo do velador é aquele crente ocultista, é o escondido, é aquele que não brilha. Porque antes não tinha energia. Antes aquelas lamparinas, era lampião. Lampião não ficava debaixo de mesa nem lamparina. Você podia ver que ele ficava no local onde a sua luz espalhava, abrangia, podia iluminar, clarear. Assim é a forma que o Senhor falou. Se nós lemos na palavra de Deus lá em 1 Samuel, que diz a palavra do Senhor assim: antes que as lâmpadas do Senhor se apagassem sobre o templo, veio a voz do Senhor a Samuel dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel foi lá no Eli. Mas as lâmpadas não estavam debaixo do velador, não. Ela estava em lugar, eu e você, no lugar de destaque, que nós viemos brilhar, ser a luz do mundo. Não está oculto, não está escondido, porque a palavra de Deus diz: tudo aquilo que está oculto, esse irmão que já está insípido dentro da igreja. Alguns já perderam o brilho, porque tem crente que diz que não precisa de pastor. Se ele é um crente que não precisa de pastor, então ele não precisa de aprisco, porque ovelha não vive sem pastor. Ovelha sem pastor não é pastor. Então tem que sair do aprisco, porque sem não tiver pastor é bode. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque tem muitos irmãos que perderam a essência de ser ovelha, porque diz que não precisa de pastor, não precisa dar satisfação para pastor, eu não preciso de me comunicar com pastor. Tem crente que não é submisso, não é obediente. Tem crente, irmão, parece que não tem a sensibilidade de ser obediente, de ouvir. Eu vou atender, eu vou obedecer, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Não precisa, porque perdeu a essência de ser ovelha. E ovelha que não é ovelha não precisa de pastor. Como é que está sendo luz desse jeito? Não está sendo luz. Então não pode ficar no velador, tem que ficar no lugar de destaque. Jesus diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como ele irá de salgar? Vós sois a luz do mundo. A luz, não, a candeia não pode estar debaixo do velador. Se ela estiver debaixo do velador, como que ela irá de clarear? Como é que nós estamos, irmão, como luz do mundo? Será que nós estamos ocultando nossos erros? Será que estamos ocultando nossos pecados? Será que nós estamos ocultando a nossa identidade, que nós somos na presença de Deus? Naquele dia que Deus me chamou: tu serás meu filho, será meu servo, tu serás minha filha e será minha serva. Além de tudo isso,
você será o meu vaso, a qual eu vou usar, e o meu nome será engrandecido na sua vida. Como estamos de qualidade de vaso, como estamos na qualidade de sal, como estamos na qualidade de luz. Como é que nós estamos? Precisamos ser luz, precisamos de brilhar. Como diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Será que nós estamos debaixo de algum alqueire, irmão? Que a nossa luz está ofuscando, está querendo se apagar? As pessoas olham para nós, mas que tipo de cristão que você é? Será que os que vêm, que servem a Deus, muitos que estão dentro da casa de Deus, será que eles estão nos olhando e dizendo, que tipo de crente que tu é? Irmãos, será que a nossa luz está brilhando? Pastor, tu era minha referência. Pastor, tu era meu exemplo. Pastor, eu considerava o Senhor como homem de Deus. Irmão, assim vice-versa. Aí começa aquela palavra, tu era. Como é que está, irmão? Será que é a luz do irmão que era que está apagando? Ou é a luz daquele que está dizendo que também está se apagando? Como é que nós estamos como luz do mundo? Como é que nós estamos sendo luz do mundo e exemplo dos fiéis? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que nós estamos sendo observados. Tem aqueles que estão de olho para você pisar em falso, para poder sair declarando a tua vergonha, o teu fracasso, a tua derrota. Mas tem aqueles que estão vendo, se você tropeçar lá na frente, ele vai estender as mãos e dizer, vem que eu te ajudo. Vem que eu te ajudo. Porque tem muitos hoje, irmão, que quer jogar outro lá no buraco. Acabar de cavar o buraco e empurrar lá no buraco. Hoje, irmão, está poucos que estendem as mãos para ajudar. Mas para jogar lá no buraco tem muitos. Hoje está difícil de você ganhar uma alma e colocar aqui dentro. Mas uma palavra, uma atitude, facilita de jogar da porta para fora de novo. Por isso que nós devemos ser sal e luz do mundo. As nossas atitudes, os nossos atos, tudo está sendo anotado. O que diz aí? Deuteronômio 29, verso 29. Irmão, porque tem crente que eu vejo falar dentro da igreja. Crente desconcertado de qualquer jeito, diz, Deus me revela o pecado da igreja, Deus me revela a tortura dos irmãos, Deus me revela isso, e você que está orando, e Deus não te revela, irmão, que diferença está tendo isso? Será que um tem mais privilégio do que o outro? Uma coisa eu quero dizer, nem todas as coisas e sempre Deus irá revelar para alguém. Não, irmão, porque o que nós sabemos é o que Deus revela, mas tem coisas ocultas que Deus não revela. O que diz aí, irmãos? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E aí, irmãos? Agora eu vejo as pessoas dizendo, Deus está me revelando tanta coisa, tanto pecado, tanto não sei o que, tanto isso, tanto aquilo. Você que está, Deus me mostra, faz eu saber o que está acontecendo. Jesus, e Deus no silêncio. E aí, irmão? Porque as coisas ocultas pertencem a Deus. É na hora e no momento certo que Ele vai revelar. Porque todas as coisas encobertas irão de se revelar. Porque Deus não vai deixar nada patente aos olhos dEle. Então vamos continuar sendo luz do mundo, irmão. Brilha onde você estiver.
Brilha dentro da congregação que tu serve a Deus. Seja luz, seja obediente, seja omisso. Não engana a si mesmo não, porque tem muitos pensando que está enganando, mas está enganando a si mesmo. Isso tudo Deus está anotando. Vamos ser luz, vamos brilhar, vamos sair debaixo do alqueire. Vamos destacar, irmãos, brilhar para aquele que olhar, sentir prazer, para aquele que está perto de você, sentir sede, estar mais perto. Passa suas experiências com Deus na sua vida, para aqueles que precisam, para os novos na fé. Você que é mais antigo, passa suas experiências espirituais para os novos na fé. É um conselho que Deus nos deu. Não é nós causarmos inimizade, discórdias, descontentamento, contenda, não. Vamos brilhar, vamos ser luz. É a palavra de Deus, irmãos. Isso não é indireta pelo amor de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Enquanto eu estiver fôlego, enquanto eu estiver na presença de Deus, enquanto eu estiver na frente do trabalho, a palavra vai ser transmitida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja presente aqui, irmão. Ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos aconselha. Serve para nós. Começando de mim, me conserta, me posicionar, ver aonde eu estou errando, aonde eu errei. A palavra de Deus nos indireta, a palavra de Deus nos corrige, ela nos santifica, ela nos liberta de todo o mal, porque a verdade é que nos liberta. Não adianta eu vir a massagear a ego de irmão Thales, não adianta eu massagear a ego de irmã Rosana, não adianta eu massagear a ego de irmão Marcos, não adianta eu vir a massagear a ego do evangelista Sebastião, não adianta eu massagear a ego de ninguém, irmão. Mas a palavra tem que ser dita para todos nós, em nome de Jesus, como diz o tema de hoje: sal da terra e a luz do mundo, a identidade cristã. Vamos ser sal, não seja insípido, de forma alguma permite o seu valor ser ofuscado e perdido, não, continua dando gosto, continua salgando, continua dando sede no teu irmão, na tua irmã, na tua família, continua dando sede nos teus filhos, continue provocando sede nos teus colegas de trabalho, para ele sentir prazer de estar perto de você, para ele sentir prazer de ouvir Jesus através de você, para ele sentir a graça de Deus através de você. Continue dando gosto, seja luz, brilha no meio das trevas, porque através da tua luz, muitos vão chegar aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor quer usar você. Tem vidas que não é eu, tem vidas que não é outro, mas tem vida que é você, que Deus quer usar para poder levantar ou para poder chegar até Jesus. Amém? Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Glória a Deus. Os irmãos vão passar e eles vão deixar aí contigo, tá? Quinta-feira é o segundo elo, né, irmã Rosana? Terceiro, né? Terceiro elo da campanha do círculo de oração. Mulheres, a quem buscais? É o tema, tá? Está uma bênção em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os pés. Deus abençoa os obreiros, as irmãs. Deus abençoa a sonoplastia. Deus abençoa os irmãos que estão nos acompanhando lá de Minas. Deus abençoa a todos de uma forma poderosa. Só Deus para recompensar a cada um, em nome de Jesus, tá? Continue orando a favor da irmã Teresa, do filho, do irmão Aldenor. Continue orando por todos os irmãos. Eu não sei se o